abrindo a Bíblia na TV, lembrando a você que você pode utilizar, dispor das nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, que são 3 obras que estão tendo uma aceitação muito grande no meio espírita, no meio não espírita. São livros que fazem parte hoje do nosso curso de pós-graduação em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde nós temos licenciatura, especialização e mestrado em Ciências das Religiões. Mas o assunto de hoje é a resposta do nosso querido Sérgio. Até que enfim, Sérgio? Vamos chegar quando você pede para a gente comentar sobre a verdadeira tradução do Pai Nosso. Eu tenho nessa obra, analisando, o Sermão do Monte, aqui nós temos o Pai Nosso, traduzido do hebraico, do grego, grego e o comentário para o português. A oração do Pai Nosso é considerada uma das orações mais profundas da humanidade. Jesus fala tudo. Ele começa dizendo no capítulo 6, versículo 5, sobre a necessidade da oração ser feita com humildade. Ele cita a parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo orar e um se exaltava enquanto o outro se humilhava na oração. Essa é a primeira colocação que Jesus faz, mesmo porque o verbo hebraico lehit palel, que significa em hebraico, é traduzido como oração, na verdade, hit palel significa, o radical palel em hebraico significa julgar a si mesmo, o que significa que o Pai Nosso deve ser, a nossa oração deve ser uma autoanálise. Daí porque os orientais quase sempre não rezam, meditam. É uma entrada para dentro de si mesmo, que Jesus diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai, que está em segredo e que vendo em segredo também te recompensará. Portanto, é o silêncio, é a mensagem do seu coração para com Deus que vai fazer com que esta sintonia penetre e unam os nossos pensamentos à luz divina que está a nos ouvir e, como Jesus disse, antes mesmo de pedires qualquer coisa, vosso Pai Celestial sabe do que tu precisas e também sabe do que a gente merece. Daí porque a gente não deve pedir coisas a Deus impossíveis. A gente só deve pedir a Deus aquilo que a gente realmente merece. Na verdade, o Siddur, que é o livro de oração judaica, ele classifica as orações em 4 tipos. Só que 3 orações praticamente é de agradecimento, louvor. E uma só de pedido, que deve ser feito pelos outros e não por nós. Porque nós só poderemos receber aquilo que merecemos. Daí porque Jesus disse que quando a gente estiver orando, não useis das línguas dos pagãos, como ele usa assim, das línguas dos goim, né? Não façam, não use as repetições, porque não é a repetição que vai fazer com que você seja escutado, mas sim a sinceridade, a reforma, a mudança interior. A gente na oração deve receber aquilo que a gente merece. E aí ele finalmente diz assim, quando orardes, orai assim. Pai nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra, como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. E aqui a gente aproveita, eu vou comentar ainda durante o resto do programa, mas eu aproveito aqui para justificar a resposta ao meu amigo Hermílio Borba, do Recife, quando ele diz que no livro Boa Nova, de Chico Xavier, no final da oração Pai Nosso é dito, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Realmente tem, meu querido Hermílio, mas esta colocação foi interpolação feita depois
da oração de Jesus, porque você sabe que os evangelhos foram muito, retiraram coisas de uns, introduziram coisas dos outros, e com certeza o Espírito que recebeu, que Chico recebeu, utilizou essa interpolação posterior, porque está em muitos Pai Nossos, traduzido em português. E ele utilizou sem nenhum problema. Isso não significa que ele não soubesse, mas porque, na verdade, quando ele diz porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, é uma redundância daquilo que a gente já sabe que o poder de Deus é imenso. E também é um gesto de humildade. Não existe nenhuma ofensa em ter se colocado, nenhum engano da parte do Espírito de ter utilizado, como você diz aqui, no seu livro Sermão do Monte. Não há relato sobre essa passagem, realmente não há, porque eu traduzi do original. E no original não tem. Foi interpolado depois. E aí, quando Chico Xavier, no livro, como você bem coloca aqui, Boa Nova, ele colocou isso porque o Espírito retirou do texto em português, porque ele não achou nada demais, porque realmente não existe nada contrário, apenas não foi o que Jesus disse. Mas como Jesus ensinou a humildade, o reino, o poder e a glória para sempre pertence a Deus, não resta a menor dúvida. Não há nenhuma ofensa. Aliás, eu me lembro muito bem do que uma vez me perguntou isso também, o meu amigo, irmão querido, pastor Neemir Marien, de saudosa memória, que para muitos ele morreu, para mim não. Ele está muito vivo e eu já estive com ele várias vezes depois que ele viajou para a espiritualidade. E sempre que eu me encontro com ele, eu desperto, ou eu volto muito reconfortado. Porque o meu amigo pastor Neemir, uma vez ele me perguntou sobre isso. Meu amigo, professor Celestino, e essa interpolação? Eu digo, pastor, isso não tem nenhuma ofensa. O senhor sabe que é uma interpolação, mas não tem nada demais. Não está desfazendo, apenas está acrescentando algo que vem redundar, ou seja, ou confirmar o que Jesus já disse, humildade na oração. É reconhecer que Deus é supremo, é reconhecer que Deus está acima de tudo. Portanto, meu querido amigo Hermílio de Recife, eu acho muito coerente a sua colocação e não sou contra isso, apenas não tem no original. Mas você sabe que com o tempo, como eu já coloquei aqui, foi interpolado, mas não está absolutamente desfazendo de nada, não faz mal. Mas quando eu coloco essas questões, é porque, mais uma vez, eu digo, eu sou, além de professor, eu sou um pesquisador. E eu tenho a obrigação de informar aquilo que eu encontrei. O que eu não encontrei, eu não tenho. Embora respeite Chico Xavier e todos os seus espíritos amigos, Emmanuel, André Luiz, Meimei, todos esses espíritos amigos que estavam sempre trazendo suas mensagens através dele, são digníssimos do nosso respeito, mas lembremos do que Kardec diz, que os espíritos não sabem tudo, está a nível de acordo com o seu conhecimento. Não sou nada contrário a esta frase, porém é uma colocação posterior. Eu queria fazer um pequeno comentário antes de traduzir, porque tem algumas pessoas que falam, mas o Evangelho foi escrito em grego, como é que se traz esse Pai Nosso hebraico? Nós fomos a fundo nas nossas pesquisas e descobrimos o Evangelho dos Ebionitas, que foi o primeiro grupo que realmente seguia, era um grupo judaico-cristão que seguia o Velho Testamento e do Novo só seguia o Evangelho de Mateus, e eles possuem realmente um texto bem original. Jesus não falava hebraico, Jesus não falava grego, todos os seus seguidores eram judeus, portanto falavam o aramaico e o hebraico. O aramaico era a língua, o dialeto, ou a língua dos arameus, que era vigente naquela época de Jesus, porém, ele, com os seus, falava em hebraico. E é bom que você veja que todas as citações de Mateus, quando ele fala, ele cita o texto em hebraico. Basta que você dê uma passeada pelo seu evangelho que você vai ver isso. Portanto, é importante que eu diga a vocês que a fonte que nós colocamos, nós vamos traduzir de acordo com o que encontramos no original. Avinu Sheba Shamayim é o texto hebraico, diz assim, Avinu é Pai Nosso, Ave é Pai e Nu, Anachinu é nós em hebraico. Então, Avinu, Pai de nós, que não poderia ser assim, então fica Pai Nosso. Veja que Jesus não diz meu Pai,
Mas Pai nosso, Pai de todos. Veja aí, humildade e igualdade para todos nós perante Deus. Itkadash Shemcha, será santo o teu nome. Shem em hebraico é nome, Shemcha, teu nome. Itkadash é o futuro do verbo kadosh, que é santificar. Portanto, Avinu Shebashamai Itkadash Shemcha. Pai nosso dos céus, e não que estás nos céus, como diz o grego, que diz assim, Pater Nemo Entois Urano, que estás nos céus. O grego, o hebraico já não fala assim. Avinu Shebashamai é Pai nosso dos céus. E Deus pode ser dos céus, da terra, de todos os lugares. Santo é teu nome. Tavô Malekutihá, venha o teu reino, e não venha a nós o vosso reino, porque venha o teu reino para todos nós indistintamente, para o homem, para o animal, para a ave, para a planta, para o ser vivo como um todo, e não só para nós, os homens. Então Jesus diz, avitavô, do verbo vir, venha o teu reino, e a se fará, futuro do verbo laçou, fazer, e a ser ritsonichá, vontade, ritsonichá, tua vontade. Portanto, venha o teu reino, tua vontade se fará. E a se fará a tua vontade. Baaretz, na terra, Kashê nascer Bashamai, se fará na terra, como se fará também nos céus. Daí porque Jesus não poderia, o Pai não poderia estar só nos céus. Pelo segundo versículo a gente já vê que há uma incoerência de dizer Pai Nosso que está nos céus. Ele não está confinado, ele está em toda parte. Então é Pai Nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Tenilano rayon lechen hukinu, dá-nos, dá a nós, para nós, tenilano rayon, hoje, lechen, pão, hukinu, parte do pão. Dá-nos hoje parte do pão, e não o pão nosso de cada dia, como a gente coloca. É como se Deus dissesse assim, me dá logo hoje tudo, o que eu mereceria o mês todo. E Jesus não ensina isso, porque ele ensina humildade. Ele diz assim, não vos preocupeis com o dia da manhã. Se ele ensina que a gente não deve se preocupar com o dia da manhã, então ele também está ensinando que a gente peça a Deus uma parte do que a gente tem direito, para que sobre algo para quem não tem. E agora vem a parte mais importante. O silar e perdoa nós, et yashimateinu, perdoa as nossas culpas. Cachê, quando, veja a condicional aí, perdoa as nossas culpas. Cachê, silohim, perdoamos nós a culpa dos nossos devedores, daqueles que nos ofenderam. Então, perdoa nós quando a gente perdoar aqueles que são culpados para nós. Ou seja, se eu quero perdão, eu tenho que perdoar. Perdoa nossas culpas quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores ou ofensores. Veal tivinei lhe dei maçã. Não nos deixeis cair em tentação. Não é bem assim. Não nos deixes entregues à provação. Ou seja, quando eu estiver na dificuldade, esteja comigo. Não nos deixe só na nossa peregrinação. Observe que Jesus não está falando de expiação, mas de missão. Não nos deixe entregue às nossas provações. Quando tivermos que passar por prova nas nossas missões, não nos deixe só. Que im hatsilei no min ra, porque assim nos resgatas do mal. Amém. É isso que eu encontrei no texto original e não posso dizer diferente. Portanto, fica, Pai nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dá-nos hoje parte do pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Amém em hebraico significa que seja dessa forma. Eu concordo com tudo isso. Daí a importância da humildade na oração. Veja a diferença que está no grego.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Observe que é diferente e que há muito mais coerência de significado e sentido na nossa tradução do que o que a gente encontra no texto original. Obrigado, meu caro amigo e irmão da cidade de Manaus, Manaus não, é da cidade de Potim, São Paulo, Sérgio da Silva Nascimento. Obrigado pelo seu e-mail, meu caro irmão. E você que está nos assistindo, envie também os seus e-mails, os seus comentários. Busque a sintonia com Deus através da oração. Você tem o grande roteiro deixado por Jesus, que é a grande oração conhecida no mundo todo com o nome de Pai Nosso, Pai de todos, igualdade. Segundo diz o profeta Isaías, para Deus não há acepção de pessoas. Somos todos seus filhos, todos amados por Ele, e Ele quer que todos nós estejamos juntos um dia, como diz Jesus, não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Fique com Deus, muita paz e até o próximo programa.